Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e temos um vídeo polêmico. Então vamos ao título do vídeo. É uma pergunta. Ei, você aí que perdeu dinheiro com a fraude do Banco Master. Sabia que é possível processar a KPMG e a PricewaterhouseCoopers pedindo indenização? Então vamos ao tema. Quem auditava as demonstrações contábeis do Banco Master? Os balanços do Banco Master, no período próximo à sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, decretada em novembro de 2025, foram auditadas pela KPMG até o balanço de 31 de dezembro de 2024 e pela PricewaterhouseCoopers em 2025. Essas auditorias independentes foram alvo de questionamentos e investigações, pois emitiram pareceres chancelando demonstrações financeiras que continham bilhões em ativos que posteriormente foram apontados pelo Banco Central e pela Polícia Federal como irregulares ou sem lastro real. A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025. Para tentar explicar para vocês o que eu estou dizendo, eu peguei o relatório de auditoria emitido pela KPMG referente ao balanço de 31 de dezembro de 2024. Então vamos lá, desde o início do relatório, a opinião, onde esse relatório expressa uma opinião. A KPMG dizia o seguinte: examinamos as demonstrações financeiras do Banco Master, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixas para o semestre em exercício findos nesta data, 31 de dezembro de 24, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. E aí vem o ponto-chave, que pode ensejar o direito de alguém entrar na justiça pedindo indenização. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master S.A. em 31 de dezembro de 24, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercícios findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, Bacen. Qual é a base da opinião produzida por uma auditoria de demonstrações contábeis? Nossa opinião foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. E aí eles descrevem a responsabilidade deles. Eles descrevem algumas ênfases. Ou seja, são pontos que eles analisaram um pouco mais a fundo. E eles falam da possível, naquela época, né, da possível venda do Banco Master para o BRB. Ou incorporação, ou fusão, como queiram. E quais os principais assuntos que foram abordados durante os procedimentos de auditoria? E aqui tem uma lista enorme. Por exemplo, mensuração a valor de mercado dos fundos de investimentos. É o que nós chamamos de marcação a mercado. E aí eles descrevem o assunto e o que a auditoria fez. E eles terminam, em todos estes tópicos, eles terminam dizendo basicamente o mesmo. Essa parte que eu grifei aqui em vermelho, eu sublinhei em vermelho. Consideramos aceitável a mensuração a valor de mercado dos fundos de investimentos, bem como as divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjuntos referentes ao semestre e exercício findo em 31 de dezembro de 24. Depois eles falam da análise que fizeram das provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito. Eles descrevem o assunto e o que a auditoria fez. Se vocês tiverem interesse em ler o relatório inteiro, basta pausar o vídeo. Mas vamos à opinião deles em relação a este tema. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos que eles descreveram, consideramos aceitável a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, bem como as divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao semestre e exercícios findos em 31 de dezembro de 2024. Ou seja, para eles estava tudo bem. Mais um outro item analisado: mensuração e avaliação da titularidade dos direitos creditórios e precatórios. Eles mostram o assunto abordado e quais foram os procedimentos da auditoria. E também eles concluem que, com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a mensuração e a avaliação da titularidade dos direitos creditórios e precatórios, bem como as divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referente ao semestre e exercício findo em 31 de dezembro de 24. Então, até aqui, tá tudo lindo, maravilhoso. Efeitos de transações relacionadas aos investimentos em participações coligadas e controladas. Eles abordam o assunto tratado e demonstram o que eles fizeram de procedimento. Por exemplo, a avaliação dos contratos, recálculo, avaliamos o planejamento do escopo de trabalho, tal. E continuam e expressam a opinião em relação a este item em particular. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável os efeitos de transações relacionadas aos investimentos em participações coligadas e controladas, bem como as divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referente ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 24. Então, mais um item. Tudo lindo, maravilhoso. Com relação às informações que acompanham as demonstrações, o relatório e o relatório do auditor, a administração do banco é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração. Com relação a isso, não temos nada a relatar a respeito. Responsabilidades da administração, ela descreve quais são as responsabilidades e aí, por fim, as responsabilidades do auditor independente, no caso aí, KPMG e PricewaterhouseCoopers, as duas. Uma até dezembro de 24, KPMG, e outra no ano de 2025. E aí eles terminam essa parte de responsabilidades dizendo: nossos objetivos são obter razoável segurança. Guardem essa frase. O que uma empresa de auditoria faz não é dar plena segurança, completa, absoluta, não. O papel da auditoria é dar uma razoável segurança de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança. Não é plena nem absoluta, mas tem um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações. Concluímos sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional e
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas em relação à capacidade de continuidade operacional, ou seja, aparentemente para eles estava tudo bem. Uma empresa em continuidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião. Se as divulgações forem inadequadas, nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o banco a não mais se manter em continuidade. Aqui é padrão em todos os relatórios de auditoria, de certa forma a auditoria ela limita a sua responsabilidade até a data da emissão do seu parecer, do seu relatório, e não em razão de acontecimentos futuros. Mas a questão é, quando surgiram as fraudes no Banco Master? Não foi agora, não foi apenas no ano de 2025. É uma coisa continuada. E as investigações da Polícia Federal e do próprio Banco Central vão identificar o tempo, mais ou menos, quando surgiram. E, por fim, o auditor Guilherme Zupo Ventura Dias, com autorização para assinar esse parecer pela KPMG Auditores Independentes, dá um parecer para a sociedade, para os interessados nas demonstrações contábeis, de que estava tudo bem. Estava tudo bem. Como é que a auditoria chega nessa conclusão de que está tudo bem? Por meio de procedimentos de auditoria. Os procedimentos de auditoria são as técnicas e os métodos que o auditor utiliza para coletar evidências, avaliar riscos e fundamentar sua opinião sobre a fidedignidade das demonstrações financeiras, ou seja, sobre a verdade daquilo que o banco fez, tanto em relação ao balanço, como a DRE, como as demais peças de publicação, bem como em relação às notas explicativas. E tais procedimentos são estruturados em etapas focadas em controle e validação de saldos. A execução estruturada é dividida nos seguintes procedimentos técnicos. Primeiro deles, inspeção. Exame físico de ativos, contagem de estoques, verificação de imobilizados e análise de documentos, contratos e notas fiscais. Segundo procedimento, observação. Acompanhamento presencial de um processo ou procedimento executado pela equipe da empresa. Exemplo, acompanhar o inventário físico anual. Terceiro procedimento, indagação. São entrevistas com pessoas que trabalham na empresa auditada. Obtenção de informações formais ou informais junto a funcionários, na verdade empregados, né? Porque o termo funcionários está relacionado ao funcionalismo público. Quem trabalha numa empresa privada é empregado, ok? E gestor. É uma confusão muito grande que faz em relação a essas palavras, né? Empregados é destinado à pessoa que trabalha sob o regime CLT. Funcionários é funcionalismo público. E gestores, né, os diretores, donos. Confirmação externa. Aqui é o calcanhar de Aquiles, é o ponto mais importante de todos. São enviadas cartas de confirmação para clientes, fornecedores e demais agentes que têm negócios com a empresa auditada, para que confirmem a existência de dívidas, de créditos, seja lá o que for, de negócios com a empresa auditada. Então, é uma obtenção de declarações diretas e por meio escrito de terceiros independentes. Exemplo, circularização de bancos para saldos de dívidas, investimentos ou clientes para duplicados a receber e assim por diante. Qualquer relacionamento de um agente externo com a empresa auditada, por amostragem, é feita essa confirmação. Olha, existe mesmo essa dívida do Banco Master para com vocês?
Existe mesmo esse direito do Banco Master para com vocês? E essas respostas vão direto para a empresa de auditoria, não vão para a empresa auditada, ok? Para que haja uma certa independência. Cálculo. Verificação matemática da exatidão de documentos ou registros contábeis, recálculo de depreciação, provisões ou qualquer outro tipo de situação, juros, seja lá o que for. Reexecução. Nesse procedimento, o auditor executa novamente, de forma independente, controles internos ou procedimentos que originalmente faziam parte do sistema de controle da empresa. E, por fim, procedimentos analíticos, avaliação de flutuações e tendências financeiras, análise de índices e comparação de dados contábeis com expectativas ou dados de períodos anteriores. Exame de registros, rastreamento de documentos de suporte, desde o registro contábil para a verificação completa e ocorrência de transações. Então, com esse conjunto de procedimentos de auditoria, era possível que as empresas de auditoria tivessem percebido algo estranho. Então, relembrando os procedimentos: inspeção, observação, indagação, confirmação externa, para mim o mais importante de todos, para a identificação de problemas, cálculo, reexecução, procedimentos, exame. Todos eles são importantes, mas a confirmação externa, na minha opinião, é o mais importante de todos. E a inspeção, exame físico, observação e acompanhamento, nós já falamos disso, indagação, obtenção de informações, confirmação externa. Eu estou repetindo diversas vezes isso, que é a obtenção de declarações diretas e por escrito de terceiros independentes, exemplo, circularização de bancos para saldos de dívidas, investimentos ou clientes para duplicados a receber, qualquer documento de transações efetuadas do Banco Master com terceiros. Cálculo, a verificação matemática, reexecução, procedimentos analíticos e exames de registro. Eu quero deixar aqui bem claro: nenhuma auditoria de demonstrações contábeis audita todas as transações. Isso seria quase impossível. Levaria anos para auditar uma empresa, um balanço. Por isso que é feito por amostragem. Não são auditadas todas as operações realizadas por uma empresa. Os procedimentos de auditoria trabalham transações por amostragem. Existem técnicas para se determinar o tamanho da amostra, para se ter uma razoável segurança de que a amostra reflete a realidade do todo. Então, considerando aí que as análises, as verificações são feitas por amostragem, considerando que as fraudes do Banco Master foram tão grandes em termos de valores e em quantidade de transações estranhas, é de se admirar que a auditoria não tenha percebido que algo muito errado estava acontecendo. Para ter sido uma grande coincidência de que as operações irregulares não tenham sido escolhidas, sorteadas para as devidas análises, lembra, por amostragem, essas análises no procedimento de amostragem, pode ter sido um baita azar da KPMG ou da Price não ter conseguido identificar isso. Um baita azar, uma coincidência gigante que nenhuma das centenas ou milhares de transações não tivesse sido escolhida na amostra. Essa amostra não é pontual. Isso existem até sistemas que ajudam a escolher quais as transações olhar. Então não é uma amostra direcionada. Existem meios técnicos e científicos para se escolher isso. Mas seria uma baita coincidência nenhuma das transações irregulares terem sido base da amostragem. Então, como é que é como funciona a partir daí? Se você perdeu dinheiro, imagina,
pessoa física ou jurídica que tivesse mais do que R$ 250 mil em CDBs ou outras transações que são garantidas pelo FGC. Se você perdeu dinheiro, e com certeza muita gente perdeu dinheiro, você pode entrar na justiça questionando as empresas de auditoria e até mesmo pedindo indenização. E como é que a empresa vai se defender, né? Então, além da KPMG, também pode ser objeto de acionamento na justiça a PricewaterhouseCoopers, que auditou o ano de 2025. Na justiça, elas irão se defender, elas terão que provar que observaram os procedimentos, aqueles mesmos que nós falamos, bem como as normas de auditoria nacionais e internacionais. Se essas empresas acionadas na justiça por vocês provarem que observaram todos os procedimentos, elas serão inocentadas. Caso contrário, pairando dúvidas sobre a execução dos procedimentos, elas poderão ser condenadas a indenizar pelo menos parcialmente vocês que perderam dinheiro. Mas para isso, elas terão que apresentar perante o juízo provas de que observaram todos aqueles procedimentos de auditoria. Terão que provar que as amostras foram feitas com o devido rigor científico para isso. Caso contrário, elas serão condenadas. E vocês podem pesquisar. Empresas de auditoria já foram condenadas a indenizarem pessoas impactadas por perdas por ter ocorrido falha nos procedimentos de auditoria. Então, não estou afirmando que elas erraram ou falharam, ou até mesmo que elas possam ter sido coniventes ou cúmplices. Se elas provarem que executaram todos os procedimentos, ok, lindo, maravilhoso, que continuem tendo trabalho e fazendo o seu papel. Mas se por algum acaso elas não conseguirem comprovar perante a justiça de que fizeram o que deveriam ter sido feito, elas poderão ser condenadas a indenizarem. Não no valor total, mas pelo menos em parte. Ok, pessoal? Então pode ter sido um baita azar delas nas análises e procedimentos que fizeram. Ou pode ter ocorrido incompetência ou até mesmo conluio. O tempo que vai mostrar. Dentro de processos na justiça, isso será validado ou não. E o juiz, como não conhece contabilidade, ele faz uso de peritos que ajudarão a direcionar uma decisão do juiz. Perfeito? Era esse o recado. Não sou doido de afirmar que elas foram coniventes, mas elas precisarão se defender. Perfeito? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!